Olá, caros irmãos em Cristo, sejam todos muito bem-vindos à nossa casa de Bezerra, virtualmente aqui na internet. Mais uma vez, aqui estamos para falar, sentir, refletir e nos harmonizar com o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E que os amorosos amigos espirituais desta casa continuem nos amparando nesse singelo trabalho, nos intuindo na divulgação do Evangelho de Jesus. Vamos nos permitir uma pausa para a reflexão e a harmonização de nossas mentes e corações, sempre voltados para a luz que nos direciona ao bem. E hoje eu quero falar com vocês sobre a cura de um paralítico. Relato que está no Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículos 1 a 14. Reforço o convite, assista esse vídeo até o final para entender estes versículos relatados por Marcos. Aonde Marcos assim relata: um leproso foi até ele implorando-lhe, melhor dizendo, de joelhos: se queres, tens o poder de purificar. Jesus, quando retorna a Cafarnaum, depois de pregar o evangelho em diferentes locais, e ele continua a realizar inúmeras curas. Como, por exemplo, em Cafarnaum, uma grande multidão o cerca para ouvir Jesus falar a respeito da palavra de Deus. E lembramos que Jesus fala com autoridade, sem vacilações, enfatizando a necessidade de atualizar a interpretação das leis de Moisés. Tanto que ele disse: eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento, com base nos princípios de amor, justiça e verdade. Quando entra Jesus de novo em Cafarnaum, depois de alguns dias, souberam que ele estava em casa. E tantos foram os que se aglomeraram que já não havia lugar nem à porta. E anunciava-lhe sempre Jesus a sua palavra. Vieram então trazer-lhe um paralítico, transportado por 4 homens. E como não pudessem aproximar-se por causa da multidão, olha interessante o que eles fizeram: abriram o teto da casa, à altura do lugar onde ele se encontrava, e tendo feito um buraco, baixaram o leito em que estava prostrado o paralítico. Jesus, vendo sua fé, disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Ora, alguns dos escribas que lá estavam sentados refletiam em seus corações: por que está Jesus falando assim? Ele blasfema. Quem pode perdoar pecados a não ser Deus? Assim questionavam os escribas. Jesus imediatamente percebeu em seu espírito o que pensavam em seu íntimo e disse: por que pensais assim em vossos corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os teus pecados estão perdoados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem poder de perdoar pecados na terra, eu te ordeno, disse ele ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Que relato maravilhoso! E o paralítico levantou-se e imediatamente, carregando o leito, saiu diante de todos, de sorte que ficaram admirados e glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos coisa igual. Vejamos, amigos, que Jesus promoveu incessantemente um embate contra o mal desde a sua primeira pregação lá na sinagoga de Cafarnaum, que já conversamos em vídeos anteriores, quando ele curou o endemoniado na primeira igreja. Depois, quando ele toca no leproso para limpá-lo da enfermidade, o nosso vídeo da semana passada, reforço o convite para quem não assistiu, e agora quando ele cura um paralítico. E nesse relato de Marcos, ele declara ter autoridade
Jesus sim, para perdoar os males. Os escribas e religiosos se rebelam e afirmam que ele proferia blasfêmias. Reflitamos como deve ter sido desafiante a missão de Jesus no combate à ignorância que habitavam na mente dos religiosos daquela época e também de épocas posteriores, que presos a uma chamada, digamos assim, zona de conforto psíquico, não se abriam, não se permitiam o novo, não ampliavam o seu conhecimento e entendimento para a lei de Deus. Eles preferiram se manter limitados à interpretação literal dos ensinamentos, à letra que mata, aos rituais e manifestações externas do culto. E ainda hoje, mesmo até no meio espírita, existem aqueles irmãos nossos que merecem respeito, que procuram enfatizar o entendimento das leis divinas, quantas às vezes despojada de simbolismo, aonde está a evidência, às vezes, de um personalismo doentio, a necessidade de aplausos, a busca de fenômenos, de posições, posturas, se esquecendo que o Evangelho é luz interna de amor e de esclarecimento. E o Evangelho de Jesus deixa evidente para todos nós que para alcançarmos o caminho da felicidade verdadeira, que tanto desejamos, ou o reino dos céus, nós precisamos saber distinguir o que é humano e o que é divino. E o Espírito Vinícius, lá no livro Em Torno do Mestre, nos alerta assim, nos dizendo, abre aspas, o objeto da religião, a que liga a criatura ao Criador, não é, como supõem os credos religiosos, separar o humano do divino. É aperfeiçoar o humano até que se divinize. Não é menosprezar ou destruir a matéria, mas submetê-la ao império do Espírito. Jesus é o divino entre os divinos e não menosprezou o corpo. Ele é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Jesus não se sentiu diminuído em se dizer filho do homem. Jamais aconselhou o abandono do corpo aos males que o danificam. Os leprosos, cobertos de chagas pútridas, não causavam repugnância ao Mestre Celeste. Sobre estas chamadas pústulas asquerosas, o Cristo de Deus impunha suas mãos e as sarava prontamente. A pureza vencia as impurezas, mostrando na carne a obra que devia também ser feita no espírito. Nem mesmo a matéria em decomposição o inspirava, ou inspirava em Jesus asco melhor dizendo. Então Jesus, no dizer de Vinícius, acolhia a todos. Que maravilhoso! Se pudéssemos acolher a humanidade como Jesus acolheu, Ele é o nosso Mestre. E estas são as nossas reflexões para o dia de hoje. Se você deseja assistir outros vídeos, siga o nosso perfil aqui do Centro Espírita Bezerra de Menezes no Estácio. Se você gostou dessa mensagem, comente abaixo, compartilhe. Aproveite este momento que nós tivemos de relembrar o Evangelho de Jesus e compartilhe àqueles que você julgar que essa mensagem possa fazer sentido. Espero que esta mensagem tenha chegado ao seu coração, como chega também ao nosso. E que Jesus, de alguma forma, possa continuar nos fortalecendo, nos amparando e nos inspirando. Compartilhe essa mensagem. E um abraço fraterno em todos, fiquemos em paz e continuemos nos cuidando.